gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite que foi feito pela ANAB, né? Eu acho muito importante esse tipo de evento. Ele propicia que a gente reveja tantos conselheiros e usuários que estão aqui presentes, a quem eu queria saudar, tantos colegas gestores e tantos colegas que a gente conhece dessa caminhada na CACI, no Banco do Brasil. Já são 31 anos e 18 deles praticamente dedicados à saúde. E falar de sustentabilidade na saúde, eu vou pedir que alguém passe, eu estou sem o laser point. Falar de sustentabilidade na saúde, eu gosto muito de utilizar uma definição que ela, para mim, é muito importante, porque ela envolve... Ela envolve alguns conceitos que a gente tem que o tempo todo estar trabalhando. Não é? Então, essa... Deixa eu ver se é aqui o laser point. Isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de consumo de recursos no presente que não inviabilizem o futuro de qualquer organização. Então, é um consumo ordenado, é um consumo organizado. É um consumo que se costuma falar em outros setores, responsável. O que isso significa, então, no setor saúde? Quando eu digo que consumir recursos de forma a garantir sustentabilidade é processos versus recurso consumido versus necessidade, o que se faz com que recursos sejam consumidos no setor de saúde? Por uma razão básica. Ninguém quer adoecer. Ninguém participa de um sistema de saúde para adoecer bem. Ninguém participa de um sistema de saúde para ter uma vida breve. Ninguém patrocina, ninguém financia sistema de saúde porque quer ver seus patrocinados doentes. Então, se o titular do sistema quer saúde, se os financiadores querem saúde, o que faz com que os recursos que são alocados a esse sistema de saúde sejam consumidos? E aí eu trouxe para vocês algumas questões que nós não vamos detalhar, porque elas foram amplamente exploradas hoje, cada um com uma visão diferente, mas, se vocês perceberam, todos os palestrantes aqui falaram, por exemplo, da taxa de adoecimento da população, falaram do número de óbitos e por que ele impacta, por que ele consome recursos, falaram do envelhecimento. Inclusive, nós vamos mostrar aqui, desmistificando um pouco essa lenda urbana que se criou, que o problema de qualquer sistema de saúde é uma população com longevidade. Se é isso, o sistema de saúde ele perde a razão de existir, porque ele foi criado e ele é gerido para que nós tenhamos longevidade com qualidade de vida. E essa longevidade com qualidade de vida, hoje de manhã, foi chamada aqui de felicidade. Então, saúde é um estado que complementa todo o indivíduo. Saúde é algo que se instala definitivamente. Falou-se também hoje, Denise foi muito feliz na fala dela, né, mostrando a experiência que ela tem e as ações que ela está articulando com outras operadoras sobre as desconformidades. Isso é um nome bonito, né, que o Gilberto, que é nosso conselheiro deliberativo, usa e que eu copio dele para não falar daquilo que estava lá na capa da revista Diagnóstico. Vocês lembram uma palavrinha que estava lá? Fraude. Né? Então, essas desconformidades, a gente vai mostrar também a razão delas. E qual é o dever de casa nosso nisso tudo. Essa questão da mortalidade e da morbidade, ela tem uma série de fatores externos, fatores que influenciam o nosso comportamento, mas, principalmente, fatores que exigem a nossa decisão pessoal. O diretor Carlos Neto foi muito feliz aqui quando ele falou da primeira parte da responsabilidade num sistema de saúde. Ele estava falando sobre a lógica do banco, mas vale para o sistema de saúde, que é a responsabilidade pessoal. Eu e meu cuidado comigo. Se eu não tenho a percepção, se eu não tenho a responsabilidade comigo, dificilmente eu serei capaz de dar meu testemunho de responsabilidade sanitária para o grupo ao qual eu estou inserido. E se esse grupo também não tem, dificilmente o sistema sobrevive. Então, uma parte do comportamento, uma parte do consumo de recursos
tem a ver com a nossa forma de encarar o grande patrimônio que Deus nos deu, que é a saúde. Todo o resto você pode recuperar. A saúde não. Dificilmente você sai de um agravo, de uma doença, para voltar para o estado original anterior a ela. Dificilmente. Então, preservar a saúde é negócio muito para nós e requer a nossa responsabilidade pessoal. Mas tem outros fatores também. Na hora que a gente se industrializou mais, na hora que a gente aumentou a competitividade, na hora que a gente procurou, por diversas razões, a acomodação de trabalhar com produtos fabricados em indústrias, produtos que levam conservante, tudo isso aqui que o professor Ogata foi muito feliz, né, na forma que ele colocou, uma forma light, uma forma alegre, mas mostrando que existem diversas lendas urbanas. Né? Uma delas é de que alguém é responsável, alguém é fator causador do nosso adoecimento. Cuidado com isso. Nós precisamos cumprir e cobrar as responsabilidades devidas, e eu vou mostrar a vocês por quê. Mas, quando você percebe, quando você estuda essas causas de adoecimento que estão fora da nossa governabilidade, aquelas que não dependem da minha escolha pessoal, você percebe claramente uma mudança muito preocupante. Até a década de 50, 46% de todos os óbitos que aconteciam no Brasil eram causados por doenças infecto-contagiantes. E aí eu peguei as mais significativas, né? Eram o cólera, tifo, a malária, a tuberculose e por aí vai. O que acontece com a doença infecto-contagiosa? Ela tem um grau de previsibilidade muito grande. Se você detecta o vetor da doença, você pode afirmar que essa doença vai acontecer. Se você não combate o vetor, você pode afirmar que vai acontecer uma pandemia, uma endemia ou uma epidemia. Então, a doença infecto-contagiosa não é que ela seja fácil de cuidar, mas ela é previsível. E essa era a realidade quando a CACI foi criada, em 1944, quando os colegas tiveram a visão de querer alguma coisa diferente para os funcionários do Banco do Brasil. O mundo era um mundo formado, era um mundo onde prevalecia a doença infecto-contagiosa. Quando a CACI começa a se reorganizar na década de 90, quando a reforma estatutária, quando ela ganha autonomia e começa a gerir os seus destinos de saúde, as doenças que prevalecem nos óbitos, já respondendo por 83% dos óbitos, são as doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Por quê? Tem doença crônica transmissível? Tem. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas essas doenças crônicas não transmissíveis, elas apareceram não de uma forma surpreendente. Não. Qualquer estudo que você fazia sobre o sistema de saúde, você já sabia que a hipertensão, os pacientes hipertensos iam aumentar. Por quê? Porque não estava havendo o cuidado pessoal e não estava ocorrendo as medidas estatais de prevenção. Tá? A gente cuida muito bem, no nosso país, da doença. Vocês vão ver que a gente até ganha dinheiro com a doença. Aliás, os hospitais hoje ganham dinheiro com a desgraça. Não é com a doença. Nem toda doença hoje eles querem ocupando o leito hospitalar. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, cuidar da saúde é diferente. Cuidar da saúde envolve essa responsabilização minha e esse cuidado com os vetores que estão fora. Lá em 1990, sinalizou-se para nós que as doenças crônicas não transmissíveis, cardiovasculares, neoplasias e aparelho circulatório, diabetes, aparelho respiratório, iriam causar um desequilíbrio nos planos. Por quê? Porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm baixa previsibilidade e alto impacto. Elas se perenizam. Você não tem como estimar, você projeta.
Mas você não tem como estimar com um grau de certeza elevado o quanto de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis vai ingressar no grupo dos que usam o sistema de saúde a cada ano. Tá? Isso é um fato inegável. Mas o pior é que, em 2009, já não são as doenças crônicas não transmissíveis a principal causa de óbito, e sim as doenças crônicas degenerativas. Se for eu, alguém me avisa, viu? Se estiver fazendo alguma coisa errada aqui. Então, doenças crônicas degenerativas, por exemplo, o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer, a esclerose, e por aí vai. Então, o que acontece? 72% dos óbitos hoje são doenças crônicas degenerativas, irreversíveis, debilitantes, sobre as quais a gente não tem nenhuma governabilidade. Essas 3 doenças eu coloquei aqui de propósito. Sabe por quê? O diagnóstico delas é excludente. Ninguém pode afirmar com certeza absoluta que a doença que você tem é Alzheimer, porque o diagnóstico de Alzheimer é por exclusão. Não é um diagnóstico fechado. Você testa diversas outras possibilidades e, se nenhuma delas confirma, por exclusão, a hipótese diagnóstica é Alzheimer. Tá? Só com o passar do tempo é que você vai percebendo alguns sinais que são comuns nos pacientes com Alzheimer. Você não tem previsibilidade nenhuma, você não tem como calcular, como controlar o impacto disso. Ou seja, nós saímos de um mundo previsível, um mundo onde a gente podia definir um quantum fixo do nosso salário como financiamento do modelo, e a gente vive hoje num mundo de riscos. E se vocês prestarem atenção, todos os debatedores aqui hoje, cada um com a sua visão, falaram da questão do risco. Falaram da questão de como esse acesso generalizado provoca distorções, porque esse sofrimento, que eu vou mostrar para vocês, não causou resolutividade. Então, achar que a solução para um sistema de saúde hoje, nesse mundo que trabalha com imprevisibilidade de doenças crônicas, vai ser exclusivamente do patrocinador A ou do patrocinador B, é uma ilusão. É um discurso que não se sustenta. Nós vamos ter que quebrar paradigmas. E é engraçado porque não é fácil. A gente, quando está aqui, hoje foi feita a apresentação do Márcio Coriolano, né? E na hora que o Márcio falou, eu escutei o burburinho, todo mundo indignado e com razão dos casos que ele trouxe. A gente pode trazer outros piores, que eu já encontrei nessa caminhada. Então, aqui a gente se indigna, aqui a gente fica zangado. Mas, quando a gente sai, a gente esquece o que ouviu aqui. Não vai ter como mudar esse sistema se a gente não tiver coragem de enfrentar algumas questões que eu trago para vocês aqui. Primeira, olha o que é que acontecia quando prevalecia as doenças infecto-contagiosas. Os sanitaristas iam lá, isso aqui é tuberculose respiratória, tá? 87% das doenças respiratórias são evitadas se a pessoa lava as mãos com sabonete 6 vezes por dia. 87% das doenças respiratórias são evitáveis se a pessoa lava as mãos 6 vezes ao dia. Por que 6 vezes ao dia? É o número de vezes que, em tese, a gente come alguma coisa. Então, basta que, ao se alimentar, né, a gente lave as mãos, para não ser a mão agente infectante, e a gente reduz o número de doenças respiratórias. Olha o que é que acontecia na doença infecto-contagiosa. O sanitarista ia lá, intervia, e o número de óbitos caía de 4.000 para cada milhão para menos de 100 para cada milhão, isso no intervalo de menos de um século.
Tá? Menos de um século. Simplesmente a mudança de hábitos, cuidados e a gestão dos vetores. Essa era a doença infecto-contagiosa. Não é a realidade que a gente vivencia hoje. A realidade que a gente vivencia hoje é a de que o custo de doenças crônicas chegou aí, segundo a OMS, a gente viu o professor Algata falando, 9 bilhões por ano é a previsão de gastos com doenças crônicas em 2015. Vale salientar que esse gasto são para as pessoas que permanecem vivas. Por que eu estou falando nisso? Vocês vão ver daqui a pouco um estudo que foi feito aqui no Brasil sobre óbitos e gastos com óbitos aqui no Brasil. Então, o fato concreto... Tá, obrigado. Então, o fato concreto é que essa mudança do nosso perfil, essa perda de previsibilidade da carga doença, gerou impacto sobre saúde. Gerou a necessidade da gente rediscutir nossos modelos e nossas atitudes perante o sistema de saúde que a gente está dizendo aqui desde manhã, que quer que tenha longevidade, que quer que sobreviva, e acho que isso é um desejo comum de nós todos que estamos aqui. Não é? Quais são esses impactos? Primeiro, quem é que está ganhando dinheiro com a doença crônica degenerativa? Não vou repetir o que já foi falado, vou só trazer alguns dados que talvez não apareceram ainda. Primeiro, indústria de equipamento duro, máquinas, cresceu entre 98, ela tinha 145 bilhões de faturamento, de despesa, elas provocavam 145 bilhões de despesa, cresceu para 220 bilhões em 2006, um crescimento de 52%. Os Estados Unidos, na época, lideravam o gasto com 39%, mas o mercado que mais cresce no mundo, o segundo mercado que mais cresce no mundo em incorporação tecnológica, é o Brasil. Claro que o nosso PIB, para o PIB americano, a diferença são zeros. Não é assim? Claro que o sistema de saúde americano não tem nenhum indicador sanitário bom para a gente dizer que esse valor gasto valeu a pena, do ponto de vista de saúde. Mas nós copiamos bem o modelo de incorporação irresponsável que se faz nos Estados Unidos. Por isso, é que a gente vê, da mesma forma, como foi citado aqui hoje de manhã, a gente vê que quando você compara indicadores que estão ligados a gastos em saúde, né? O azul, que é o do IES, das medicinas privadas, o vermelho é o da CACI, o verde, o da ANS, o roxo, o dos Estados Unidos, esse aqui é o IPCA. Nenhum deles ganha para a inflação saúde. Por que não ganha? Porque nós tratamos no Brasil de um sistema onde o acesso é livre, onde o acesso é escolhido pelo médico gerador do exame ou pelo próprio paciente, não pelas necessidades de saúde que cada um tem. Deixa eu correr, porque o tempo está acabando. Isso aqui é importante. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, e aí rápido. Foi feito um estudo pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Economia de Saúde, e mostrou o seguinte, ó, na vida da pessoa, 50% de todos os gastos na vida de uma pessoa em saúde acontecem nos 4 últimos anos antes do seu falecimento. Tá? 71% desses gastos todos acontecem nos 4 últimos meses. O detalhe é que, nesse grupo estudado, as pessoas levaram 4 meses internadas para morrer. Ou seja, o óbito e não a saúde é o grande negócio no mercado hospitalar brasileiro. Eu vou repetir. O óbito e não o cuidar da saúde é o grande negócio no mercado de saúde brasileiro. E digo mais, se um paciente hoje não chega numa fase aguda, ou não chega com um quadro que seja do interesse do hospital, mesmo que ele seja portador de uma doença crônica, como Parkinson, como Alzheimer, ele pode encontrar dificuldades de alcançar leitos. E a gente fica repetindo que faltam leitos. Não faltam leitos. Os leitos estão mal ocupados,
porque não estão ocupados para resgatar a saúde, estão ocupados para gerar rentabilidade para os hospitais. Então, minha gente, não dá para falar em sobrevivência se a gente não decidir que nós vamos ter que encarar essas questões, que nós vamos ter que encarar essas feras, que nós vamos ter que passar algum tempo sem o médico A ou sem o hospital B, que são lindos, maravilhosos, mas que não estão cuidando da nossa saúde. Esse é um debate que nós temos que fazer, se a gente quer longevidade. Da mesma forma como nós temos que rediscutir a forma de custeio, porque pensar que atribuir um percentual ao patrocinador banco ou ao patrocinador associado, seja quem for, e que com essa injeção de dinheiro vai se viabilizar um plano, por essa situação que eu estou mostrando para vocês do ponto de vista de saúde, dá para perceber que não é. Tem alternativas para conter esse gasto? Tem. Acabou, né? E aí eu queria só mostrar para vocês o seguinte, vou parar aqui, mas assim, o que acontece hoje no mercado? O que acontece hoje no mercado está aqui em vermelho. A pessoa que está sofrendo, seja uma dor, seja um sofrimento mental, seja um acidente, seja um polo traumatizado, não importa. Qualquer tipo de sofrimento é tratado hoje pelo mercado como uma oportunidade de você especializar a intervenção. Cada um olha um pedaço dessa pessoa que está sofrendo, como se o sofrimento pudesse ser fragmentado, como se a pessoa pudesse ser dividida em partes. Isso gera o quê? Isso faz com que aconteça hoje o que foi dito aqui de manhã. Alguns estudantes entram em faculdades de medicina, a USP fez uma pesquisa quando eu estava em São Paulo, dizendo que 80% dos que entraram no vestibular daquele ano, eu acho que foi 2010 ou 2011, queria radiologia. Por quê? Porque com o aumento do parque tecnológico e com o variável que se ganha sob pedido de exame, eles não precisavam dar plantão, não precisavam trabalhar final de semana e teriam um rendimento satisfatório com o que eles queriam. Vocês escutaram em algum momento a palavra saúde? Cuidado? Atenção? Humanização do atendimento? Bom, isso significa o quê? Que do outro lado, se você não tem uma intervenção voltada para o cuidado, para a saúde, para olhar o indivíduo como um todo, você passa a ter estratégias do outro lado, que são a criação de barreiras de acesso. Então, nega-se por negar, começa-se a criar dificuldade e, o que é pior, você cria rentabilidade em cima da desgraça humana. Tá? Claro que isso em ambientes lindos. Eu conheço hospital que tem até piano de cauda na entrada. Tem gente aqui dele, hein? Tem gente aqui que sabe do que é que eu estou falando. Um piano de cauda na entrada. Isso tem a ver com saúde? Tempo. Isso tem a ver com qualidade? Vou terminar. Então, a minha proposta é de que a gente quebre esses paradigmas, que a gente faça uma discussão voltada para riscos, tá? Que a gente comece a repensar que a responsabilidade é de todos, não existe aquele ou este, e que a gente comece a fazer o dever de casa, qualificando as equipes, exigindo um maior conhecimento daqueles que se dedicam a trabalhar pela CACI, mas assumindo como corpo social da CACI embates que nós vamos ter que fazer se a gente quer combater a fraude e se a gente quer, como eu quero e penso que todos nós, uma CACI que sobreviva mais 200, mais 300 anos para todas as gerações que vão nos suceder. Muito obrigado.